Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar, estamos dando início a mais um programa Cinema e Artes. Essa noite, uma noite muito maravilhosa, uma noite incrível, eu vou estar fazendo uma rápida leitura da mini biografia do senhor Hildebrando, ele que é uma pessoa que já tem uma academia de letras ali em Lorena, então eu vou fazer umas apresentações e já vamos batendo um papo com ele, né? E o Hildebrando Pereira da Silva, de Lorena, né? Então ele que fez Direito na Universidade de Taubaté ali, Unitaú, poeta, premiado, muito conceituado em vários concursos, 3 em 2025, vencedor dos concursos, ele que vai trazer muito assunto para nós essa noite. É uma noite maravilhosa, uma noite aí para o seu Hildebrando, né? E vamos falar sobre essas premiações, vamos entrar na sinopse. Por onde será que anda a poesia, hein? Vocês vão saber com o seu Hildebrando. Boa noite, seu Hildebrando, tudo bom? É com o senhor mesmo, esteja à vontade para falar por onde será que anda a poesia? Boa noite, Anselmo, e a todos que estão nos acompanhando. Mandei muitos convites, muitas pessoas confirmaram, espero que estejam realmente acompanhando essa noite. É muito especial para mim. E já agradecer, normalmente nós agradecemos no final, mas já vou começar agradecendo, porque é uma honra estar participando do seu programa. Eu vejo que você sabe, traz sempre pessoas ligadas à arte, à cultura, e para mim, então, é uma alegria e uma honra muito grande poder falar de poesia, e acredito que vamos ter a oportunidade de falar também um pouco da nossa academia aqui na cidade de Lorena. Lorena, para quem ainda não sabe, fica aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, próximo a Aparecida. É aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Fica entre o Rio de Janeiro e a capital, São Paulo. Uma cidade, o Vale do Paraíba, uma região bem progressista aqui do nosso estado. E eu sou nascido aqui, né, na cidade, no dia 26 de março, está chegando aí o aniversário, hein? Então, aí, fique atentos, 26 de março de 1952, aqui na cidade de Lorena. Andei saindo um pouco da cidade por algum tempo, mas dizem que quem toma água de Lorena sempre volta. Eu voltei, fiquei por aqui. Foi pouco tempo. As saídas de Lorena foram curtas, né? De 1 ano, 2 anos, quando criança e depois quando adulto. Mas voltando para a cidade. Tenho raízes aqui nessa cidade. Realmente é difícil. A gente fala, eu quero, quando me aposentar, né? Já me aposentei já faz um tempo, ir para tal lugar. Não vai. Tá aqui em Lorena, parece que você tem as raízes mesmo, na arte, na cultura. Depois de aposentado, eu vou contar um pouquinho da história, você pode ir fazendo as perguntas, não me deixe falando aqui o tempo inteiro, né? Pode intercalar, falando aí para nós termos assunto para rodar o programa todo. Mas ter a oportunidade de contar como aconteceram todas essas coisas aqui na cidade de Lorena. Tá certo. E a gente vai iniciando esse nosso bate-papo para nós entendermos, e o público hoje, né, tem muitos participantes que estão aqui na rádio, a noite está maravilhosa, uma noite muito, muito boa aqui, propícia para assistir o programa. Nós vamos começar falando ali do início, com que idade, qual foi aquele primeiro poema, será que ele fez aquele primeiro poema para a namorada dele, ou será, como que foi isso aí, né? Então vamos entender a história do Hildebrando, de como surgiu o poema na vida dele. E depois o primeiro livro, evidente, né? Mas é com ele que vai explicar
como que foi isso aí. A história minha com a poesia, ela, vou dizer que seja recente, mas ela não foi na flor da idade, não foi para namorada. A poesia, Não. porque quando criança, aos 12 anos, eu já precisei trabalhar naquela época. Tive que ir para o trabalho para ajudar em casa, não consegui estudar, porque hoje nós vemos que o acesso aos estudos é tão fácil, é muito mais fácil do que vamos falar de 50 anos, porque nós tínhamos que fazer o curso primário, depois o curso de admissão ao ginásio e para irmos para o ginásio. E eu consegui fazer esse curso de admissão através de uma bolsa de estudos, porque eu era coroinha na época, então eu consegui, através dos salesianos, uma bolsa de estudos no Colégio São Joaquim, na cidade, porque esses cursos normalmente eram pagos, difícil de ter acesso. Passei, e depois que terminei essa admissão, e o ginásio? Não consegui acesso ao ginásio e tive que trabalhar. Então, a minha história, durante a infância toda, aos 12 anos em diante, eu estava trabalhando para ajudar e sem condições de estudar. E era um trabalho difícil, porque uma pessoa que não tem uma formação, ela não vai conseguir um trabalho bom. É difícil de ter um bom trabalho. Então, nessa época, eu fui trabalhar em todas as coisas, lavoura, de plantação de arroz, servente de pedreiro, comecei em lojas, depois em armazém, vendendo na feira, trabalhei numa companhia, trabalhei numa fábrica de plástico durante 2 anos, foi um período muito difícil também, já estava casado, tinha filhos pequenos, e aquela luta para manter a vida, dizer, vamos estudar, preciso estudar. O meu contato com o livro naquela época era praticamente nulo. Não conhecia livros. Tinha os livros escolares, aquela cartilha, né, Caminho Suave, onde nós aprendemos o beabá, as instruções. Era um bom aluno, era muito bom de matemática no curso primário, mas tive que parar os estudos. Pode ir perguntando aí para dar um jogo aí, senão... Tá certo. E diz aí, o primeiro livro seu, qual foi? Deixa eu só dar uma boa noite para o pessoal um pouquinho. O pessoal está muito participando já. Boa noite, Suzy Almeida, Carlos Almeida, Ana Cláudia, o seu Cláudio Cruz, o pessoal todo da rádio que estão aí participando conosco. Uma noite maravilhosa. O seu Hildebrando é um excelente poeta, um poeta premiado dessa região de Lorena, ali em São Paulo. Até onde eu sei, é uma região muito boa. Eu estive em algumas regiões do interior de São Paulo, né? Inquestionavelmente, o interior de São Paulo são cidades muito acolhedoras e muito boas de morar. Mas a Bruna Silva também, a Bruna está no ar. Boa noite, Bruna. Participe conosco. É isso que faz o programa ser interessante, a participação do público. E o seu primeiro livro, seu Hildebrando? Então, depois continuando aí nessa história, né, porque quando eu pude voltar a estudar? Porque eu não posso falar do livro antes de falar de como as coisas começaram, né? E quando, com 24 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional e comecei a ter uma situação melhor para voltar a estudar. Voltei a estudar, completei aquela época que era o ginásio, comecei o colegial, mas precisei parar novamente. Então, eu voltei a estudar novamente, já estava com 37 anos, 36 anos para 37 anos, quando, numa aula de português, a professora falou, a sua redação ela tem um toque, uma dose de poesia. Eu nunca tinha pensado nisso, em poesia, em outras coisas literárias, aí já estava com contatos com a literatura, já fazendo o curso colegial, mas nada de escrever, nada, as redações, fazia ali as redações, e esse dia a professora Ana Lúcia, em memória, ela me falou sobre isso. Parece que aquilo foi algo que mexeu, né? E começou a surgir. O primeiro poema, apesar de ele falar de amor, não foi para ninguém. Ele chama-se Invasão. Ele diz, queria ser um rio, ultrapassar meus limites, sair das minhas margens, invadindo teus domínios, ir lentamente subindo, ocupando teus espaços, percorrer teus vales e campos e os mais altos montes deixar submersos. Nesta invasão, te entregar tudo que tenho,
deixando em teu solo as marcas de quem sou. Em minhas águas, banhar-te de carinhos, inundar-te de amor. Esse foi o primeiro poema que nasceu em 1988. Aí comecei a escrever assim, vieram vários poemas, muitos poemas, mas não vou dizer que era inspiração. Parece que eles são enviados, que eu fui escolhido para dar vida, dar forma a esses poemas. Eu acredito muito que a arte ela é pré-existente, que nós não criamos, nós somos usados para materializar tanto a pintura, a música. A gente ouve muitas pessoas falar, eu fiz essa música aqui em 5 minutos, alguém repete. Então, isso mostra que a arte realmente ela é existente. E comigo aconteceu isso. Poemas que ficaram muitos anos e que um dia eles cismaram de aparecer, porque poemas com mais de 18 anos. Então, esse é o primeiro livro, é um livro bem simples, chama-se Fantasia, de 1988. Eu pedi a capa para ela. Naquela época ainda era por telefone que você fazia as coisas, hoje é tudo pela internet. E eu pedi a capa para a pessoa que eu queria uma estrada bonita e ele fez uma rodovia. Mas está valendo, né? E olhando assim até parece que é uma outra imagem, né? Eu falei para ele, eu queria uma estrada bonita, uma serra, e lá em cima mostrando a fantasia onde os sonhos se realizam. E, na verdade, essa poesia, esse livro, ele traz é o nome de um poema, Fantasia, que eu fiz para os pais. Não é uma homenagem, porque questiona muito a relação entre os pais e os filhos. Ele começa dizendo, meu pai quero confessar-te que durante muitos anos busquei uma resposta, mas a pergunta continuava no ar. Eu não entendia porque sempre te escondias atrás de um jornal. E milagrosamente, quando teu rosto aparecia, a seriedade é total. E não entendendo o teu cansaço, queria teu sorriso, queria teu abraço. E aí ele vai falando, esse foi um segundo poema que nasceu, como eu disse, não é uma homenagem, porque é um questionamento, e eu me vejo também, e vi muitas vezes, no relacionamento entre pai e filho. Hoje, o relacionamento também tem essa nuance, não do jornal mais, mas de outras coisas. O que os pais estão fazendo hoje, a atenção que estão dando aos seus filhos e os filhos que estão dando atenção aos pais. E os poemas que escrevi, normalmente eles têm assim mensagens políticas, sociais. Elas sempre levam alguma coisa para mostrar, porque o poema ele tem que realmente ter essa parte de falar com a sociedade, de mostrar. O papel do poeta é esse, de transmitir através dos poemas, no meu caso, poemas que são recebidos, através. Não sei como eles chegam, mas eles chegam. E muitos chegaram. E naquela época, eu pensei, nossa, eram tantos poemas. O primeiro livro foi pequeno, foi curto, e eu consegui, naquela época, eu trabalhava numa empresa, já vender 300 exemplares desse livro para os amigos lá de dentro da empresa. Fizemos um lançamento muito bonito no Museu Frei Galvão, em janeiro, junto com o coral da empresa que eu trabalhava, e foi uma noite muito especial. Pode falar alguma, se você... E o senhor foi declamador nesse período? Que período ali? Foi após o ano de 88, aí o senhor ganhou prêmios como declamador. Também. Está dando um retorno, né? Mas naquela época, quando na empresa que eu trabalhava, ela tinha uma área cultural bem incentivava muito, tinha festivais de música, inclusive eu participei de alguns, venci alguns festivais de música, com paródias, com música inédita, e ela criou lá dentro um concurso de poesia e declamação. Então, a poesia, a pessoa que escrevia a poesia, ela poderia ela mesma declamar ou passar para uma outra pessoa declamar. Então, eu fui declamar. No primeiro ano, eu participei, ganhei apenas, não ganhei assim, eu fiquei classificado para a final, mas não tive a vitória. E no segundo ano, já ganhei como poesia e fiquei em segundo lugar como declamador. Anos depois é que eu ganhei outros concursos lá na Univap, isso já foi em 2006, 2005,
Depois eu não participei mais de concurso de declamação. Faço declamações nas escolas, em empresas, sempre me convidando, estou presente, porque é uma arte, já fiz workshops de declamação, e foi nessa época de 1988, com o concurso de declamação da empresa, é que eu comecei a trabalhar um pouco isso, de buscar a declamação, que é uma arte que já está esquecida, né? E na escola nós vamos, fazemos trabalho com os alunos, em algumas escolas eles criam ali um multiplicador, essa pessoa vai levar adiante a arte da declamação. O que é declamação? Uma vez na escola perguntei isso, a menina respondeu: declamar é dar vida ao texto. É uma definição bonita, né? Dar vida. Mas não é só vida que a declamação pode, ela pode também dar morte ao poema. É uma responsabilidade muito grande do declamador, seja o poema dele ou de um outro autor. Eu já fiz declamações de poemas de outros autores na presença do autor. Então é uma responsabilidade muito grande você falar o poema de alguém. O seu poema, se você atravessar, você vai, você faz outras coisas e passa por cima. E o poema de um outro autor? Mas eu gostei bastante dessa arte e durante todo o tempo, já fui convidado, já declamei em vários lugares, né? Concursos eu não tenho participado mais de declamação. Mas... Tá certo. Muito boa noite, a Júlia Barbosa está participando, a Ana Cláudia Mena, que é aí, acredito que ela é de Lorena, ela estava falando, ó, Biblioteca Pública de Lorena. Uma grande pessoa que trabalha pela cultura na cidade. Evelyn. Oi? Isso. A Evelyn Caroline também, né? A Evelyn da Nova Então, Lorena. são todos os participantes. O Matheus, boa noite, Maru Santana, enfim, muitos participantes, alguns daqui, outros ali da região de Lorena, mas o caloroso boa noite a todos, né? Que participe e compartilhe. Importante vocês compartilhar, né, o programa. É um programa hoje incrível, especial, né, o seu Hildebrando, né, que tem muito conhecimento aí, muita bagagem aí na questão de poemas e poesia, né, e as suas obras, né, as sinopses aí das obras, né, que ele está apresentando. Aí ele se tornou declamador, daí foi para a Rádio Cultura também. Será que está ainda na rádio? Como que foi essa experiência da rádio? O radialista, eu fiz o curso de radialista, eu fiz tantos cursos, muitos deles eu não exerci, né? E radialista eu fiz, que desde criança eu ouvia muito rádio. Meu pai ouvia até rádio relógio, que dava hora de minuto em minuto. E ele gostava muito de música sertaneja. Eu ouvia tudo aquilo, crescia ouvindo rádio, não tinha televisão em casa, era rádio. E quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu vou fazer até aqui um merchan para uma grande pessoa da cidade de Lorena, que é o José Carlos Doroteia. Eu comecei ouvindo muito a Rádio Cultura de Lorena e ouvi o José Carlos Doroteia. Ele fazia um programa policial e ele terminava assim, falava assim: você sabia que após as 22 horas é proibido perturbar o silêncio público? E ele falava aquilo. Eu guardei isso até hoje, né? E era o rádio mexer comigo, eu fazia ensaios, eu e meu irmão, nós brincávamos com rádio. E quando eu tive a oportunidade, depois já de bem adulto, eu fiz um curso de radialista e surgiu a oportunidade para fazer um programa de rádio na Rádio Cultura, que era a emissora AM da cidade. Hoje não temos mais a Rádio Cultura. Era uma rádio de grande audiência e eu fui fazer um programa à noite, nos sábados à noite, chamava-se Emoções. Era música e poesia. E por felicidade, depois de... Esse programa durou um ano, porque a emissora depois, como ela pertencia a uma rede de rádios, ela foi arrendada por uma faculdade da nossa cidade, que levou a rádio para lá, para os estúdios, as dependências da faculdade, e criou uma outra grade de programação, e de lá só sobrou uma pessoa, que era o seu AJ da Silva, que tinha um programa chamado Baú Velho. Esse programa é o único que sobrou da Rádio Cultura, os outros todos... Claro, então, por um ano. Mais interessante que depois dessa saída da Rádio Cultura, já encontrei até o ano passado mesmo com pessoas que se dizem ouvinte, que ouviam o programa. Tinha bastante audiência, não era líder de audiência, mas tinha uma audiência boa no horário, porque ele fazia sempre música e poesia com temas. Então, o tema hoje era o amor, era a família, era a amizade, era o tempo,
cada dia da semana, cada programa era um tema que nós abordávamos no programa. Só música nacional e participação dos ouvintes pelo telefone. Isso nós sempre entregávamos um CD com todas as músicas. Olha, CD, hein? Quem conhece, né? Com todas as músicas que nós tocávamos no programa naquela noite. Os poemas que eram abordados, então sempre isso. Essa passagem foi de um ano, depois eu falei, vamos, a vida é assim, vai tocando. Eu participei naquela época também da criação da Sociedade dos Amigos da Cultura em Lorena, que era uma entidade que tinha como objetivo construir um teatro na cidade. Na verdade, isso não foi para frente, a construção do teatro. Lançamos vários livros, coletâneos sobre a cidade de Lorena, de poetas da nossa cidade, mas o teatro, infelizmente, não conseguimos. A cidade tem teatros que são particulares, 2 teatros bons, mas não temos um teatro municipal. Essa é uma bandeira que eu carrego, porque eu defendo a arte e a cultura não apenas para a nossa academia, mas para a cidade de Lorena, a construção de um teatro, de um centro de cultura. Levo sempre isso adiante, mas, por enquanto, ainda está nas gavetas das pessoas que um dia, quem sabe, retirem e façam esse teatro para a nossa cidade, um centro cultural. Tá certo. Então, muito tema aí, né, temas de linguagem, a questão, assim, dos outros poemas do concurso literário, né, o senhor foi semifinalista. O senhor quer falar um pouquinho agora sobre essas premiações? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Maru também, a Júlia Barbosa, que entrou agora ali, né, a Cláudia também está nos assistindo, né, que é da biblioteca. Enfim, muitos participantes. Compartilhem o programa, compartilhe para que possam, né, levar as informações desse poeta, né, e presidente da Academia de Letras. A Marilei Bueno também, boa noite. Letras e Artes, a nossa academia. Isso. E o segundo livro foi esse aqui, olha, Sonho de Papel, que ele foi lançado em 1991, e quando veio uma avalanche de poemas, imaginei, nossa, agora eu vou escrever um livro por ano e daqui a 15 anos terei 15 livros, mas só que vieram esses poemas, fiz esse livro e secou. Não teve mais, não vieram mais poemas, não adiantava. Realmente é quando eles querem. A minha experiência é isso. Faz muito tempo que eu não escrevo um poema. Então, ele não é no momento que eu quero fazer, sentar e fazer. É no momento que ele vem e todos os poemas premiados, todos que tem vários poemas. Eu tive um poema que chama Ser Esperança, que está nesse livro aqui. Ele foi lá na empresa que eu trabalhei, no festival. Ele começa assim: procuro o meu espaço, tiro uma faca do aço, corto o espinho da flor, liberto a pomba do laço, troco a força do braço pela ternura do amor. Então ele fala da criança, é uma história, e com esse poema eu conquistei também o primeiro lugar. Ganhei um primeiro lugar também com um poema chamado Sou o Acidente. Esse é na Empresas, quando eu declamei, e ele até assusta, porque eu começo entrando, sou o acidente, procuro insistentemente pelo incauto, pelo imprudente, na rua, na construção, na oficina e na produção, quero estar presente. Então, são vários poemas premiados. Depois, esse que você mostrou já é o terceiro livro, esse aqui que é o... E ele só veio aparecer em 2014, eu não sei se coincidência, não acredito tanto nessa palavra, mas foi na época que nasceu a Alarte. Um mês antes da Alarte nascer, eu lancei esse livro, no caso da Cultura de Lorena. Já foi para a editora Big Time, de São Bernardo do Campo. Então, esse livro também já tem outros poemas. Agora, a história dos poemas premiados que você falou, olha, eles foram, em 2025, foi um ano especial. Foram 3 poemas. Eu comecei o ano em fevereiro e em março. Em fevereiro, tive um poema premiado pela editora Lura, que se chama Presentes e Castigo. Ele diz assim, um pedaço, né, porque senão se falar o poema inteiro, depois ninguém vai ter interesse pelo livro, né?
mas eu posto muitos dos poemas nas redes sociais. E esse poema diz assim: a vida brincou comigo, de ciranda e carrossel, mostrou-me os portais do inferno, levou-me aos jardins do céu. Ele mostra que a vida nos dá muitas vezes um presente, mas olha, quase sempre vem um castigo, né? Então, por isso, presentes e castigos. Esse foi o primeiro poema premiado no ano passado. Depois, na sequência, eu participei de um da editora Verso e Prosa, com um poema chamado Retalhos Poéticos de Drummond. Foi uma homenagem ao grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Nós fizemos aqui na cidade de Lorena um projeto que é de uma outra cidade, de outra pessoa, que é Declame para o Drummond. Então, nós começamos às 7 horas da manhã declamando no batalhão, o 5º BU de Lorena. Viemos para a cidade declamando para o centro da cidade, declamando em lojas, na Rádio Cultura, na Câmara Municipal, em asilos, e terminamos em um supermercado da cidade, fazendo uma grande tarde de poesia dentro de um supermercado, declamando entre os caixas, andando pelo supermercado, fazendo isso, e nesse dia veio a inspiração para escrever o poema Retalhos Poéticos de Drummond. Por que retalhos? Porque nesse poema eu usei 34 títulos de poemas de Drummond. Maristela, nossa acadêmica, a primeira, antes você mostrou a Alba, que é uma grande amiga da cidade de Taubaté, isso no lançamento do nosso livro aí, já na academia, no recinto do Unisal. Então, esse poema do Drummond, ele fala assim: no meio do caminho tinha um banco, onde sentou-se José. Naquela tarde de maio, de mãos dadas, com a fé. Com sua lanterna mágica, esperou pelo anoitecer, ainda que mal soubesse a fragilidade do ser. Então, esse poema nasceu e ele... Fiquei surpreso, né, que a editora não avisou de imediato. Eu vi lá que estava premiado. E depois, agora, em setembro do ano passado, teve um programa que se chama Vazio. Esse poema foi o que ficou 18 anos. Eu escrevi os 3 primeiros versos. Ele só tem 6 versos, ele é considerado um micropoema. Então ele diz: o menino na palafita fita o fundo da panela, ela nada lhe oferece. Ficaram esses 3 versos. Meu Deus, o que vai acontecer, né? Eu imaginava que ele ia ser igual a um poema que eu escrevi, que se chama Colisão, e a última palavra, as últimas sílabas, começam a outra, né? Mas ele não tinha como começar, porque ele falava, ela nada lhe oferece, como que um outro verso ia começar com S? E um dia aqui em casa mesmo, nós cuidamos dos nossos filhos de 4 patas, a esposa falou: essa casinha aqui está parecendo uma palafita. Na hora eu corri, vim e terminei o poema. O menino na palafita fita ao fundo da panela. Ela nada lhe oferece. E apesar de tanta prece, resta apenas o vazio, onde a cheia é só o rio. E o poema nasceu. Esse aí foi premiado pela editora literária em setembro do ano passado. E voltando nos poemas premiados, quando com 2 poemas premiados, algumas pessoas falam: nossa, você está com esses prêmios, recebeu homenagem da Câmara Municipal da cidade, você precisava procurar uma editora, mas eu não tinha nenhum interesse, nenhuma intenção naquele momento, já depois de 10 anos com o 3º livro, né? Mas veio essa ideia. Aí mandei para algumas editoras, os originais. Não tinha poemas inéditos para fazer um livro, fiz uma reunião com os com os poemas inéditos, tinha poucos poemas inéditos, né? E peguei de cada um dos 3 livros, né, desses 3 aqui, com alguns poemas dele, juntei com os inéditos para, então, criarmos esse Por Onde Anda a Poesia. Você percebeu que ele não tem nenhum sinal, ele não tem interrogação? Ele é uma pergunta? Por onde anda a poesia? Ou ele é: por onde anda a poesia? Por onde anda a poesia?
Quem vai dizer isso é o leitor. Cada um pode achar que é uma pergunta. Se for uma pergunta, a gente pode até responder: por onde a poesia passa, tudo se enche de graça, a vida se enche de luz. Então, a poesia, por onde ela passa, ela tem poder transformador. Realmente, a poesia muda. E olhando, por onde anda a poesia, se formos pela interrogação? Você tem, assim, alguma experiência por onde a poesia anda com você na sua vida? Você, Anselmo, tem uma experiência com ela? Por onde A ela anda? poesia, pois é, a poesia ela está andando para muitos lugares, né? Se for responder pergunta, né, eu respondo: as rosas falam, né? Nesse tema, as rosas falam, a poesia já foi para outros países, já está lá em 54 continentes, na África, está na música também, está nas novelas, está nos temas de mídia, enfim, está nos romances, está nos casamentos, está no cantar dos pássaros, está no pequeno, né, no pequeno barulho das águas nas pedras. Enfim, a poesia ela está ali na natureza, junto à sensibilidade do poeta e daqueles que conseguem captá-la. Né? A poesia está em tudo, inclusive a poesia ela é bíblica, está em salmos, né? Várias outras partes poéticas, né? Bíblica também. A poesia está em praticamente todo a nossa existência ao nosso redor, né? Mas depois daquele, nós vamos ter depois um intervalinho, e eu vou até recitar uma poesia das Rosas Falas, né? E nós temos aí um tema. Mas hoje nós estamos aí com o seu Hildebrando, quando ele fala Alarte, pessoal, Alarte é a Academia Lourense de Lourenço. Letras e Artes. Ele é o idealizador e o presidente dessa academia. E é um trabalho, não é fácil ser um presidente da Academia de Letras. Ele tem muitas obras, nós estamos mais assim para ouvi-lo, né, no sentido das suas obras. E qual desses livros se tornou mais conhecidos? Ahn, ou são quase todos vendem e venderam praticamente igual? O senhor tem um livro de ficção também? Não tenho. No final do ano passado, eu comecei a escrever um livro que é um romance memorialista, mas ele veio da mesma forma com a poesia, só que eles não me acompanharam como a poesia acompanha, sabe? Então, eu estou com uma grande dificuldade para escrever o livro. É difícil porque escrever, principalmente memórias, muita gente já escreveu, então eu tenho aquele cuidado. Vou escrever alguma coisa, eu vou olhar, alguém já escreveu coisa, eu peguei um texto que aí falaram, olha, a internet falou, esse texto já foi escrito por Alcir Carrasco. Eu falei, meu Deus, como que eu vou escrever a minha memória? Então, as memórias, elas são realmente difíceis. Eu não tinha nada, nem pensado em escrever alguma coisa nesse sentido. Agora, voltando, só se me permite falar um pouco por onde anda a poesia, ela anda, como você falou muito bem, em todos os lugares. Quero falar só a diferença entre poesia e poema, porque a poesia era algo subjetivo. Tudo aquilo que você disse, está no sorriso de uma criança, está numa flor, está numa música, está num quadro. A poesia, ela está no universo. Por isso, a capa do livro Por Onde Anda a Poesia, as pessoas possam ver, ela está representada pelo universo. E aqui eu falo a minha gratidão ao poeta dos poetas pela rima dos planetas e das constelações. O universo é algo maravilhoso e ele é o grande poema que alguém escreveu algum dia, que fez as rimas perfeitas, que fez as estrofes, que fez tudo perfeito. O universo é um grande poema. E a poesia, ela está numa árvore, e nós pensamos, mas e o poema? O poema é a forma escrita, né? Porque a poesia, ela está em todos os lugares, para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas a reconhecem. Você vê uma árvore bonita, com as flores, você que é poeta fala, que flores maravilhosas, que perfume. Alguém que não recebeu a poesia, ela olha e fala, nossa, como que essa árvore suja a calçada?
Uma pessoa veio aqui na nossa casa e viu uma árvore, que até lá nas nossas plantas todas têm nome de artista. Essa é o que maravilha, que é uma quaresmeira. Ele falou, por que que você não corta essa árvore aqui que está sujando o quintal? Eu falei, meu Deus, não fala uma coisa dessa. Então, a poesia, ela está em todos os lugares, mas não está para todas as pessoas. Muitas pessoas não a recebem, não sentem a poesia dentro de si, a transformação e o poder que ela tem. Pois não. Muito bem, muito bem. Muito bem explicado aí, sabe as palavras do seu Hildebrando, né? Muito bem colocado sobre poesia e poema. Ele está explicando a questão da sensibilidade humana com relação a tudo que nós possamos almejar e sentir, né, no universo, na natureza ao nosso redor. E daqui a pouquinho teremos um pequeno intervalo, né, que sempre temos. Daí eu vou falar também um pouquinho do projeto, né, do projeto que eu tenho com o pessoal lá do continente africano, né, aqueles que às vezes por questões difíceis não conseguem às vezes fazer, né, concluir, né, e ter o seu livro, né, eu estou com esse projeto também. Mas vamos falar aqui. E esse tema, saudade, fé, esperança, aí, ó, estão falando, mostrando já o projeto aí do One Book, One Child, né? Esse é o projeto que eu sempre comento também, né? Um projeto ali dos escritores, intercontinental, são 54 países do continente africano, e nós estamos lutando para concretizar o desejo deles de ter um livro, enfim, e outras coisas a mais que necessitam. Então, a gente fez aí um projeto e alguns escritores, inclusive, fazem parte, né? O João Vitor, lá de São Paulo, também faz parte, ali da região próxima de Vinhedo, ali. Enfim, esse é o projeto, ele foi lançado. Que Deus abençoe a todos que fizer parte, todos que conseguir, né, entender ali a necessidade dessa região. Mas, vamos lá, vamos de poemas. E o senhor quer fazer mais uma declamação? Do que o senhor sente de nós? Nós vamos para um outro livro? Então, dos meus livros, eu mostrei aqui, né, que esse é o último livro lançado, né, que é o Por Onde Anda a Poesia, e nele que estão esses poemas premiados e mais alguns poemas premiados. Esse livro, não sei se você vai ter oportunidade de falar, ele está à venda, né, depois certamente vai mostrar os links, né, falar onde pode ser encontrado. Os outros livros, eles foram feitos assim mais com independente. Todos esses 3 primeiros livros, uma edição independente. Esse eu fiz com uma editora que ela tem as formas de lançamento dela, né, e divulgação, as redes todas de distribuição dos livros. Então, as obras dele, os links que eu tenho do contato dele, tudo eu vou deixar na rádio. As pessoas podem adquirir os livros dele. A pessoa pode, ele também pode passar o contato dele, ele está à vontade para passar o contato dele aí ao vivo mesmo. Você pode entrar em contato com ele também para ter essas obras, né? E vamos de arte, vamos aí de mais poesias, né? Mais poema, mais poesia. E atualmente, o senhor está construindo algum outro livro? Tem algum projeto aí para daqui uns 2, 3 meses, ou para o ano que vem? Como que está essa questão? Então, tem esse livro que eu falei sobre o romance memorialista, né? Ele está encaminhando. Eu acredito que eu imaginava que ele fosse sair mais rápido, né? Mas já está com 4 meses e está empacado ainda, não consegui. Ele está escrito totalmente, porque escrever memórias, como eu falei, é difícil, mas assim, é fácil porque é tudo coisa que é autobiografia. São coisas que se passaram com a gente, nós sabemos perfeitamente tudo. Mas na hora de escrever, temos que ter o cuidado, como eu falei, com o plágio, porque a vida, ela é... O que aconteceu comigo, a minha história, já aconteceu com outras pessoas. Então, na hora de escrever isso, colocar no papel a memória, precisa ter o cuidado total para, na hora que você lançar esse livro, ele não vai estar totalmente com histórias de... mas isso aconteceu com outra pessoa. Porque as histórias se repetem. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, né?
qual é a probabilidade que existe de alguém ter vivido a mesma história que eu vivi? Não na íntegra, completamente, nascer no mesmo dia que eu nasci, ter a mesma história, mas de ter fatos parecidos. Como quando no livro eu ia falando que na escola, no quarto ano primário, eu era bom de matemática e que as pessoas me procuravam e perguntavam qual foi o resultado do seu problema. Se não fosse igual, estava errado. E eu descobri que isso já aconteceu com outra pessoa, que já escreveu sobre isso. Então, quem chegou na frente escreveu primeiro, escreveu um livro de memórias, não é fácil. Os poemas, pelo menos até hoje, são poemas inéditos e não tive nada de dizer que alguém fala, esse poema já foi escrito, pelo menos ele se foi recebendo totalmente. E não tenho, assim, dom, acredito, de para outros, de ficção, outros tipos de literatura, não. E esse ainda levei e me assustou quando ele apareceu, um nome diferente, ficou na minha cabeça me martelando. Sonhei com uma pessoa que havia morrido há 10 anos. Foi uma noite, assim, diferente, aquela palavra que era o título do livro na minha cabeça. Então, estou trabalhando nele, mas está difícil. Esse livro acho que vai levar mais um tempinho ainda para nós podermos falar. Agora saiu esse livro que é o romance memorialista. Pois Tá não. certo. Então, nós vamos entrar para o intervalinho, que é o nosso patrocínio, e, na sequência, vamos mais bate-papo com o seu Hildebrando, lá de Lorena. Olá, pessoal. Meu nome é Sônia Mara. Estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho. Ele é feito com óleo de semente de uva. Ele tem um perfume maravilhoso. Tanto é que você usa após o banho. Você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte. E você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva. Ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele. Ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que que ele faz? Você toma banho normal. Depois do banho, você vai passar ele. Ele é bem hidratante. Ó, o cheiro dele é maravilhoso. Você passa na pele. Ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele. E depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Obrigada, tchau. Aí vocês ouviram Sônia Mara Niederauer, ela que também faz parte de filmes, já tem uma carreira como modelo, né? Ela tem uma carreira conceituada aqui no Brasil e no Sul, principalmente, e faz parte dos filmes, né, que rodam aqui, os filmes na região de Curitiba. Né? Vocês têm ali o contato, né, ela falando ali sobre as questões dos produtos naturais, né? E vocês têm o contato aí da Sônia Mara para adquirir qualquer parte do país, dá para enviar pelo correio também. E estou falando também aqui o livro, o lançamento, né, que eu tinha prometido, estou falando As Rosas Falam, já foi feito o lançamento, né? Ali no finalzinho a gente recita aí um poema também, para as pessoas conhecerem, e é isso. E vamos de mais assunto com o seu Hildebrando, né? Seu Hildebrando,
como que foi a sensação, aquela premiação que recebeu, os concursos? Fala aí a sensação, o senhor já esperava? Já imaginava ou não? Não, sempre quando a gente manda um poema, nós ficamos com aquela expectativa muito grande, né? Mas foi uma surpresa quando o ano passado, no dia 26 de março, foi meu aniversário, e no dia 27 de março saiu o resultado do concurso, o primeiro que ganhou ano passado, o segundo, né? E quando eu cheguei em casa, ele falou, às 8h30 vai sair o resultado. Eu abri lá a internet, e quando eu abri o e-mail, estava lá, primeiro lugar, poema Presentes e Castigos. Nossa, eu gritei lá, é uma sensação muito grande, porque eu já não participava de concursos há muitos anos, eu estava assim, 10 anos que tinha lançado o terceiro livro e não escrevia nada. Eu participei de poucos concursos de poemas, assim, né? E nesse ano que eu resolvi participar já foi. Mas a sensação de ganhar é assim, o reconhecimento do trabalho, do poema, né? Que ele tocou, porque a banca, né? Normalmente os jurados, quando um concurso, normalmente tem no mínimo 3 jurados, né? Eu já participei também de bancas, de comissões aqui em Lorena, tanto de declamação quanto de poemas, então coisa um pouco da dinâmica de um concurso, né? Você vê que são várias pessoas e o poema tocou aquelas pessoas. Isso é interessante, que ele leve a mensagem. O primeiro, o poema do Drummond também, acredito que ele tenha tido uma influência pela homenagem ao grande poeta, né? Porque são dois poetas, assim, como não me inspirei em nenhum poeta, mas admiro muito o Carlos Drummond e o Fernando Pessoa também, né, um poeta português, né? Que esses nomes até já fiz também uma homenagem que chama O Poeta em Pessoa, que homenageia o Fernando Pessoa. Agora, ganhar sempre é interessante, né? Agora, esse ano eu já participei de 2 e, por enquanto, os 2 vieram o resultado, nada. Então, aguardar, participar. O importante é que as pessoas sejam divulgadas, os trabalhos sejam, né? Que existem muitos poetas lançando seus trabalhos, e alguns, como você mesmo falou, desse projeto. Conheço pessoas e até nós estamos aqui com uma ideia de criar na nossa cidade um projeto de fazer as coletâneas para as pessoas que têm os seus trabalhos. Nós conseguimos agora, através da nossa academia, fazer já as 2 coletâneas com os nossos acadêmicos, mas abrir para as pessoas da cidade também que possam fazer a publicação do seu trabalho, né? Com poucos poemas, alguns poemas, isso dá para fazer uma coisa coletiva se a pessoa não tem a possibilidade de publicar o seu livro completo, porque é difícil. Nós sabemos que as grandes editoras, elas só publicam autores consagrados e poesia é uma coisa muito difícil de ser publicado. Consegue-se, mas é muito difícil por uma editora, pelo sistema tradicional. Normalmente a pessoa tem que pagar pelo seu livro. Então nós temos assim projetos de fazer essa publicação com outros escritores da nossa cidade, da região, para dar oportunidade, né, para que as pessoas mostrem. Tem muita gente escrevendo, muita coisa boa sendo escrita, né? Então, isso é importante, poder dar mais uma oportunidade para que mostre o seu trabalho, né? Tá certo. Nós vamos dar uma boa noite toda especial também, uma participante lá de Cocoal, Rondônia. Olha onde está chegando, hein? Que bom. Lá em Cocoal, Isabel Teixeira, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Compartilhe aí na região também de Cocoal, Rondônia. Compartilhe em qualquer estado que você esteja, São Paulo, Minas, Mato Grosso, onde você esteja, compartilhe o programa para que se torne bastante conhecido. O objetivo desse programa é fazer com que a poesia, as obras cheguem em todos os cantos desse país. A Evelyn também está sempre participando aí. A Evelyn é da região de Lorena mesmo, acredito. Evelyn Carolina, boa noite. Então é isso mesmo, seu Hildebrando. E quer recitar outros poemas? Quer recitar mais? Estão todo mundo querendo ouvir, seu Hildebrando. O pessoal gostou aí das suas poesias. Assim, recita mais para nós. Eu não preparei muito, mas eu vou falar um poema que é aqui da nossa cidade. Chama-se Minha Infância.
Vamos ver se eu me lembro dele todo, né? Faz tempo que eu não declamo ele, porque normalmente quando eu vou fazer uma declamação, hoje eu acabei não preparando poemas especial para esse momento, mas o poema chama-se Minha Infância. O cenário da vida de um sol quase posto. Lembro-me de Lorena com alegria no rosto. Lá fui criança, fui muito feliz nas tardes festivas do Oratório São Luís. Corri pelos campos com uma pipa na mão, saciei minha sede na água do Barão. Contemplei suas palmeiras do tempo do Império. Fiz o curso primário no professor Climério. Na boca da noite, esperava com graça a majestosa chegada da Maria Fumaça. Todo domingo torcia com fé por mais uma vitória do saudoso Epafé. Todo domingo aguardava a repetida cena, a troca de gibi na porta do cinema. Hoje no peito, a lembrança me diz, em Lorena, fui criança e fui muito, muito feliz. Isso é uma homenagem à nossa querida Lorena, né? Nascido, criado, vivido e provavelmente morrido por aqui, porque, como eu falei, é difícil sair dessa cidade. Cidade maravilhosa. Como os poemas, eles mudando completamente, assim, eu estava passando na rua e conversando com uma senhora, ela falou sobre o medo. Aí eu escrevi esse poema. O medo do meu passado era um medo tão presente. Morria de medo da morte e de partir tão de repente. Hoje, não penso mais nisso, pois que atormenta o meu ser não é mais o medo da morte, e sim o medo de viver. A pessoa falou que ela estava com medo de viver e na hora veio a inspiração e saiu esse poema, porque normalmente temos medo da morte, mas pensando bem, o medo de viver também. E o poeta, ele abrange, eu falo sobre, tem um poema que é o Mágico Sem Cartola, sem escola, sem instrução, mas não quero o poder da esmola. O Mágico Sem Cartola, ele, assistente dele é a Previdência Social. Então, é sempre buscando também esse sistema que tenho recebido os poemas políticos sociais falando daquilo, das necessidades, das nossas necessidades de todas as pessoas. Tá certo. Muito, é uma declaração aí. Esse poema que ele fez é uma declaração à cidade de Lorena. Por sinal, um poema muito, muito bonito, muito interessante. Esses e mais outros poemas você vai encontrar no livro, né, do Hildebrando aí, essas coleções de livro que ele tem. Vocês podem adquirir, depois eu vou deixar também o link, todas as informações que eu tiver lá no WhatsApp dele, eu vou estar deixando aí com o pessoal da rádio, para quem quiser aí adquirir, né? Adquirir as obras dele, né? E é isso. Temos lá o Instagram, as pessoas podem entrar no Instagram e acompanhar nosso trabalho, é o Hildebrando Poeta. Todos vão participar no Instagram, né? Eu também vou deixar assim a porta sempre aberta para que lá no futuro ele lance mais livros e possa lançar aqui com a gente, né? Os livros novos também, que acredito que até o fim do ano, aí, até o mês de junho, pelo jeito que ele está falando, vai vir aí esse livro novo aí, que é o, né? Que é um romance, né? Romance memorialista. Isso. Romance memorialista. Mas eu vou recitar um pouco rápido aqui para o pessoal conhecer também. As Rosas Falam, o que vocês vão achar aqui, né? Tá aqui, ó, esse poema. Ditam a beleza da natureza, do chão faz emergir cores, brancas e amarelas, se abraçam na janela, vibram de felicidade, as vermelhas não mentem, sentem de verdade, azuis da cor do céu, dizem sobre os olhos, incomparável, sublime, sua vida enche, adocica como mel, falam de perdão, também balança o coração, mistura em várias cores,
Renova-te os amores, amor de mãe, de namorado, traz do passado. Vivem dizendo que teus olhos, querendo viajar, em cada lar podem entrar. Seja num quadro, seja presente, e mesmo ausente, está na terra a brotar. As rosas falam quando você nem quer ouvir. Reconcilie, depois aquece. Tudo que feria adormece e esquece. Ela sim é picante, fascina-te em um instante. Dizem te quero e paciente espero. As rosas, sem elas o que seria? As serenatas, hoje mais rápidas, voam pela tecnologia. Num segundo, um coração abatido que já há muito tempo não sorria. Encorpadas, arrumadas vão à cidade, do campo colhida passam pela vida e deixam saudade. As rosas falam até no palco da vida, são as perfeitas, são às vezes no bolso, outras vezes escondida. Que surpresa, aparece de repente. Só gosta quem sente que foi amada um dia. As rosas, elas dizem tanto, dentro de um vaso, ajeitada num canto, dentro de um carro, perfume e mistério no ar. Dizem quero, não deixa o tempo avançar. As rosas param, calam, enxugam o pranto. Rosas emanam beleza, certeza, valor, abraço, afeto. Onde ela está? Esperando no jardim, perfumando, cantando para mim. Nem terminei tudo, mas é um dos poemas As Rosas Falam, que vocês encontram também, que, aliás, é do programa aí, One Book, One Child. Estamos indo pelo finalzinho também, né? Gostei muito, o seu Hildebrando é essa pessoa incrível que vocês estão vendo, né? Uma pessoa de um coração imenso, né? Uma pessoa que tem muito, né? Muito assim para falar sobre poemas, sobre obras, deve ter muito mais experiência. Isso não cabe nem em 3 ou 4 programas desses, mas hoje você que nos assiste teve esse privilégio de conhecer essa incrível, né? Incrível pessoa que faz parte ali, que está ali em Lorena, né? Que tem todas essas obras maravilhosas, incríveis, né? E eu tenho sempre uma pergunta que eu faço para o poeta, né, seu Hildebrando? Seu Hildebrando, o que é a felicidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A felicidade é algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil. Tem uma amiga aqui de Lorena que ela escreveu um poema e ela termina assim: eu queria tão pouco, eu queria ser feliz. A felicidade é difícil de se medir, se mencionar. Ser feliz, nós temos tantas razões para estarmos felizes, né? Estar vivo é um motivo, estar com saúde, isso já é motivo de sobra, mas muitas vezes as pessoas estão buscando em outro lugar. Até tem uma frase que diz: a felicidade está onde a pomos, mas sempre a pomos onde não alcançamos. E, para mim, ser feliz é estar vivo, já é uma grande razão para estar feliz. Felicidade, Tá certo. ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa. Né? Olha, Tá certo. São as sábias palavras aí do seu Hildebrando. Tá certo. Então, seu Hildebrando, tem mais algum poeta na sua família? Nós não entramos muito aí nesse contexto, mas se tem, assim, um artista, alguém que toca, né, e a pessoa também que te inspirou lá no começo, né? Se é parente ou como que foi. Então, tem algum mais poeta na sua família, pessoas que escreveram também, ou do outro meio artístico? Não, da família não. Meu pai era sanfoneiro, ele era bom na sanfoninha de 8 baixos ali, mas é o dom que ele tinha, né? Meu irmão, minha irmã, eles não enveredaram também para esses caminhos das artes, né? Mas não tinha ninguém, nenhum histórico na família. E também não foi assim uma inspiração de pessoas, né? Quando eu comecei a escrever, ainda tinha pouco contato com a literatura, mas não é assim uma questão de alguém que inspirou. Mesmo o primeiro poema sendo um poema romântico, né? Não é de inspiração, mas a família não. Hoje tem a minha esposa, ela é
artista, ela faz assim, personagens, é professora, trabalha com literatura, com sala é leitora, e ela tem um projeto grande de incentivo à leitura, né? Mas não é assim da família, pai, irmão, só meu pai que era o sanfoneiro, né? Não tem mais nenhuma história de artes na família. Eu fui assim, que ainda tardiamente, né, me enveredei por esse caminho e agora, né, de 11 para 12 anos, trabalhando com a arte, que é dar oportunidade. Muito mais importante do que ser artista é valorizar as artes, e nós viemos com essa proposta na cidade de Lorena. Lorena tinha uma academia de letras, tem ainda até hoje, que já há 5 anos existia antes da Arte, e nós viemos com a proposta de uma academia de letras e artes, popularizar as artes, levar as artes para todos os lugares, porque o que falta, normalmente, é o acesso. E nós temos uma parceria aqui com a Universidade da Cidade, Unisal. Os nossos eventos são realizados lá no Salão do Júri do Unisal e também no Teatro São Joaquim, uma parceria já de 10 anos. Isso possibilita muito, porque não temos uma sede própria, e todos os nossos eventos realizados lá, sempre com um grande público, né? As pessoas sempre reagindo muito bem, os artistas apoiando, temos sempre exposição de artes, lançamentos de livros, e sempre algumas atrações musicais, humor. Sempre é uma tarde muito gostosa que nós passamos ali no Encontro das Artes no Salão do Júri, e temos o aniversário da Late e o Prêmio Monteiro Lobato, que são realizados no Teatro São Joaquim. São eventos maiores, um teatro para 434 pessoas, lugares. Isso, a Late veio com essa proposta e tem alcançado, nesses 11 anos, 10 mil pessoas já participaram dos nossos eventos, já homenageamos mais de 80 pessoas e entidades na cidade de Lorena. Então, a Late veio com essa proposta e está dando certo, né? Estamos trabalhando pelas artes, é um trabalho difícil, você trabalha com isso, sabe quanto é difícil trabalhar pelas artes. Dependemos de mensalidades dos nossos acadêmicos, pensamos de apoio cultural, patrocínios, no caso, de dinheiro, de verba pública, de emenda impositiva, estamos aí buscando tudo que for possível para levar as artes da nossa cidade e criar outros projetos. Acho que a nossa cidade precisa de outros projetos culturais para dar oportunidade ainda mais aos artistas da cidade e da região. E esse ano, no dia 2 de janeiro, a Late foi reconhecida pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura. Então, eu acredito que com isso nós, esse ano, possamos conseguir mais verbas para alavancar os nossos projetos na cidade. Tá certo. Maravilha. Muito bom. E estamos indo aí mais para o finalzinho, né? Estamos muito contentes. Vocês que estão nos ouvindo, compartilhe, né? Foi muito boa a noite aí de tá essa participação. A Adriane Cruz aí também está nos ouvindo. O nosso agradecimento a toda a equipe da rádio que fez com que tudo, né, acontecesse, né? Ele que vem preparando a questão dos horários e tudo mais, né? Então, nosso agradecimento a todos que participam, né? Seu Hildebrando, né? Nós estamos indo aí para o finalzinho, estamos assim já um pouco com saudade, né? Já esperando aí para o próximo programa que o senhor possa participar. E vamos manter esse contato. Gostei muito, achei que o programa foi incrível, assim, o que o senhor trouxe, né? Acredito que muitos estão curiosos para adquirir, né, o livro do seu Hildebrando. Ele tem, assim, as poesias incríveis, né? E vamos conhecendo aí através do livro os nossos escritores, tá bom? Mais alguma coisa, senhor Hildebrando, queira deixar aí para o povo aqui do Sul, pessoal do Sul, pessoal de São Paulo, até lá de Rondônia, em Cocaal, cidade de Cocaal. O Brasil é tão grande, lindo, maravilhoso, nosso país, né? É um continente, né? E eu quero deixar a minha gratidão, primeiramente, a você pela essa oportunidade, parabenizá-lo pelo projeto, como já falei no nosso WhatsApp, um projeto muito grande, perfeito, muito importante isso de valorizar as pessoas que você tem feito mestria, parabenizá-lo e agradecer por essa oportunidade.
estar aqui nessa noite, poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da Alarte, que as pessoas possam conhecer, e estão abertas as inscrições assim, para membros de qualquer cidade do Brasil. A pessoa pode entrar na nossa página, também @alarte.lorena, conhecer a academia, e nós temos membros nacionais que de qualquer cidade do Brasil e também de países de língua portuguesa. Se alguém se interessar em ser membro correspondente, né, são os membros internacionais, nacionais, estaduais e membros aqui da nossa região também, para aumentar ainda mais, engrandecer mais o trabalho da nossa academia. E a gratidão, Tá né, certo. a todos os ouvintes, né, que estão assistindo, né, também, vendo e ouvindo, né, nesse momento, em todas as regiões do país. O meu abraço, a minha gratidão, e dizer, acredite sempre na força que a poesia tem de transformar as nossas vidas. Tá certo. Essa noite vocês conheceram Hildebrando Pereira da Silva, de Lorena, né? E o convite aí para a Alarte, Academia Lourense de Letras e Artes, tá bom? E nós vamos deixando aqui o nosso boa noite a todos que participaram, a todos que vão ainda ouvir aí pelo YouTube, né? Que o programa vai para o YouTube, né? O Brasil imenso, como ele disse, e vai estar aí distribuído, né, os 4 cantos do país e às vezes até em outros países, porque eu tenho os grupos intercontinental também. O Deus abençoe, que ilumine o coração de cada um que participou, a todos, né, e Deus abençoe também a carreira do seu Hildebrando, e que nós possamos ali mais para frente também trazer mais novidades dele e de outros mais escritores. Então nós vamos ficando por aqui, o nosso caloroso boa noite, até o próximo quadro, Cinema e Artes. Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo?